sentir a palavra de Deus na boca dele como um doce mel no seu paladar. E ele queria anunciar isso até o fim da sua vida. Bem, nós iniciamos aqui falando: quanto a você, o que você fará? Bem, este salmista, este homem, ele fez isso. Ele procurou fazer isso com diligência. E era o desejo do coração dele. E nós podemos ver mais aqui que ele era alguém que Deus o ensinou desde a sua mocidade. Nós vemos ele mesmo falando aqui que o Senhor tem me ensinado desde a minha mocidade, desde a juventude dele. Quantos de nós... eu nasci num lar a qual era mais ou menos dividido. Um era crente, o outro filho de crente. Mas quantos nasceram num lar cristão e desde cedo já tem sido anunciado o Evangelho para ele, a palavra de Deus? Tem sido ensinado. A Bíblia ensina, aos pais a ensinar os filhos no caminho que devem andar, para que quando ele cresça, ele não vai se desviar dele. O salmista aqui, ele fala que Deus o estava ensinando desde a sua mocidade. Timóteo também era um exemplo de uma pessoa que foi ensinada pela sua mãe, sua avó, desde a sua mocidade. Então, Deus ele tem tido cuidado com cada um de nós, está ensinando para nós, desde a nossa mocidade, o seu desejo, a sua vontade na nossa vida. E Deus tem salvado muitos. A maioria das pessoas que são salvas são crentes, já filhos de crentes. A maioria deles porque foram ensinados no caminho do Senhor. Teve esse privilégio. Então Deus tem nos guardado e nos ensinado. E o salmista teve essa experiência e falou assim: Senhor, o Senhor tem me ensinado desde a minha mocidade. E então ele, lembrando da sua mocidade, agora ele fala na sua velhice. E ele pede a Deus para anunciar as suas maravilhas até quando ele esteja velho. Mas o que ardia no coração desse homem, irmãos? Quando nós olhamos no texto, o que ardia no coração dele? Será que ele estava querendo, na sua velhice, uma aposentadoria boa? Curtir a sua velhice numa rede sentado? Ou numa cadeira de balanço? Eu acho que o desejo dele era isso, não é não? Será que o desejo dele era uma casa na praia, lá tranquilão? Muito bom isso, né? Mas era isso que ardia o coração do salmista? É isso que arde o coração de muitas pessoas que não têm Deus na sua vida. Mas agora, a vida de um crente deve ser um exemplo, assim como a vida deste homem foi. Um exemplo de uma vida que buscou, que ardia no coração dele, um desejo sincero, de não somente anunciar a justiça e a salvação do Senhor, mas também no fim da vida, não viver uma vida aposentada, de barriga para cima, mas viver uma vida na presença do Senhor, buscando anunciar as maravilhas e os feitos maravilhosos do Senhor. A nossa vida aqui nessa terra, muitas pessoas elas pedem uma semana ou duas de férias. Eu ouvi também falando de um pregador que estava de férias, e uma pessoa chegou perto dele e falou assim: aqui, eu queria saber disso sobre a Bíblia aqui, você poderia me explicar? Ele falou assim: não, estou de férias. Estou de férias. Isso é real, um fato real. Pessoas que não têm sabedoria de Deus e não têm propósito para com Deus e não têm nenhum compromisso com Deus. E descarta os fatos valiosos a qual esse salmista tinha posto no primeiro lugar na sua vida. Na sua velhice, anunciar os feitos do Senhor. E nós vemos aqui que no verso 18 ele fala assim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cansas. Esse homem, ele já estava velho. Ele pediu ao Senhor para não o desamparar nas suas canas também. Sabe o que é isso? Seus cabelos brancos. Um homem velho. Ele já querendo que o Senhor cuidasse dele até o fim. Com os cabelinhos brancos. Servindo ao Senhor e anunciando a sua verdade. Proclamando o Evangelho. Ele pede: Senhor, não me desampares. Ele tinha um desejo sincero de proclamar, declarar a força e o poder do Senhor. O nosso Deus, irmãos, é um Deus forte e poderoso. Nós somos fracos, debilitados, e muitas das vezes, irmãos, nós não fazemos aquilo que o Senhor quer. Nós erramos por isso e pecamos, de não fazer o bem. Porque quando nós sabemos que
Deus quer que nós fazemos o bem e não fazemos, nós pecamos com isso. E a vontade de Deus é que nós façamos o bem. E o bem que Deus quer que nós façamos é o quê? Anunciar o seu poder. Assim como o salmista anunciou. Quando nós falamos de poder, nós lembramos do Evangelho de Deus. Paulo falando mesmo sobre poder, e juntando com o Evangelho, ele fala assim, ó, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo fala desse poder, o poder que Deus tem de salvar vidas através do Evangelho, quando é anunciado. E nós temos que crer nisso, que Deus é forte, Deus é poderoso. E Deus não mente naquilo que fala. Deus ele tem poder para salvar, Deus tem poder para condenar. E a mesma palavra que é poder do Evangelho, irmãos, essa palavra ela tem poder, ela não volta vazia. Ela tem tanto poder que ela tem a condição de condenar e salvar. E essa mesma palavra que tem poder de salvar e condenar é a mesma que Deus há de julgar a todos. Então nós devemos ter, se não temos intrepidez de falar a palavra, pedimos a Deus intrepidez para falarmos ela. Porque Deus dá, se nós pedimos a Ele. E nós devemos ter o sincero coração de fazer aquilo que o salmista está querendo. Anunciar e proclamar o poder e a força do Senhor. Nós vemos aqui no verso 18. Irmãos, agora, quantas vezes esse evangelho de poder nós temos envergonhado de falar dele? E muitas das vezes, irmãos, por nós não falarmos dele, não termos o desejo que o salmista tinha no seu coração de falar, muitas pessoas que passam a nossa volta estão indo para a perdição porque nós não temos esse cuidado de anunciar a palavra de Deus. O sangue de muitas pessoas, irmãos, está sobre as nossas cabeças. O sangue de muitas pessoas. Só quando Deus há de julgar a cada um de nós, segundo nossos feitos para com Ele, aqui no corpo, na vida, não para condenação, mas nós vamos ser tão envergonhados pelo aquilo que nós não fizemos para com o Senhor, de anunciarmos a sua palavra, nem na juventude, nem na velhice, muitas das vezes nós não planejamos isso. Nós vamos ser envergonhados e a Bíblia diz que nós vamos chorar. Deus há de limpar dos nossos olhos toda a lágrima, porque nós vamos chorar de vergonha, de desgosto, de muitas coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos. De muitos planos de servir ao Senhor que nós poderíamos ter feito e fazer e concretizar aquilo que nós tínhamos planejado e não fizemos, irmãos. Vai haver choro ali. Nós vamos chorar mesmo. E nós temos que chorar porque nós podíamos fazer e não fizemos. O sangue de muitas pessoas está sobre a minha e sobre a sua cabeça, porque nós não anunciamos a palavra. Esse salmista ele tinha um desejo sincero de anunciar isso, de anunciar a palavra, para que cada vida que ele falasse do Evangelho, o sangue dele não estivesse sobre a cabeça dele. E o desejo dele era sincero. E nós vemos que ele quis isso. E ele fala aqui, ó, no verso 18: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cansas, até que eu tenha declarado a presente geração. Ele tinha um desejo de declarar a presente geração, aqueles que vivem no nosso meio, que estão em vida, que já entendem o Evangelho e pode ser entendido por eles. Mas ele não somente queria, irmãos, declarar a presente, mas também a futura. Aquelas que iam nascer ainda. Gabriel nasceu aí, ó, recente, está novo ainda. Se nós tivermos o desejo de anunciar a futura geração, ele é a futura, presente geração, mas que futuramente nós devemos anunciar o Evangelho para ele, ter esse cuidado, anunciar aqueles que hão de nascer ainda. Porque se nós pedirmos a Deus para Deus nos guardar até a nossa velhice, para nós servirmos a Ele, nós já estamos terminando. Deus vai ser fiel. Deus, Ele vai querer fazer isso. Porque a oração sua não está sendo uma oração, muitas das vezes assim, egoísta, para os seus próprios prazeres, e viver uma vida abundante lá fora, curtindo numa cadeira de balanço, ou numa aposentadoria gorda lá no banco, ou do governo, e vivendo na praia, tranquilão. Deus vai ver no seu coração que o seu desejo é de anunciar a palavra e fazer aquilo que é mais valioso, que é salvar almas. E então, nós vemos que esse salmista ele tinha esse desejo. Nós precisamos, irmãos, concluindo aqui, nós precisamos o quê? Que nós temos falado primeiro. Relatar, falar, anunciar da justiça de Deus. Que lá na cruz, irmãos, ela foi satisfeita. E cada um que crê em Jesus pode ser justo.
como se nunca tivesse pecado. Nós devemos anunciar